Oi, Igor, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Tá frio hoje, né? Muito. Dá uma preguiça de sair da cama? Hoje foi difícil. Eu sei. Deixa eu pegar aqui. Mochila 3. Cadê o resto das meninas? Tá todo mundo com sono também. Você conseguiu fazer os exercícios, Igor? Ficou com alguma dúvida? Como é que tá isso aí? Eu tô meio atrasado com as coisas, mas se eu tiver alguma dúvida, eu mando mensagem por fora. Tá. Tem que desatrasar aí, menino. É que também é muita coisa, né? Tem física, matemática, português, literatura, geografia, história, química. Uhum. Bom dia, meninas. Deixa eu só parar uma coisa aqui. Precisa pôr água fria, né, amor? Tô indo. Tá. Tá bom aí? Tá. Tá ótimo. Bom dia, gente. Será que entra mais alguém? Bom dia. Hoje apareceu uma pessoa diferente, Amanda. O pessoal tá entrando. Ai. Vamos ver o professor. Teste de pontinha. Tá muito quente. Então, hoje a gente vai começar a ver
Semana passada a gente viu 2 filos, né? Os poríferos e os quinidários. Isso faz parte lá da apostila 3, tá? E hoje a gente vai ver um outro filo, na continuação de ver questões sobre zoologia. Tá todo mundo vendo a tela aí? Tá aparecendo na tela sim. Tá, beleza. Então, hoje a gente vai ver sobre o filo dos plateumintos, né? Então, aqui a gente vai começar a observar algumas características que são diferentes das coisas que a gente viu lá nos quinidários e nos poríferos, né? Então, só dando uma relembrada, os poríferos é aquele indivíduo lá que tem a questão corporal bem simples, né? Ele não forma tecidos, ele tem aquela forma de vaso, ele é um indivíduo césseo, né? Um indivíduo que não se movimenta. Os quinidários já tem lá uma transição do césseo para locomoção e ele já forma 2 tipos de tecido, né? A epiderme e a endoderme, né? Então, o tecido interno e o tecido externo. E ele não tem, né, uma série de sistemas, né? Ele não tem os sistemas, a gente não pode considerar que ele tenha sistemas, né? Sistema circulatório, sistema nervoso, ele tem apenas lá estruturas que fazem essas funções, né? Já os plateumintos, que são considerados, né? O que significa essa palavra plateuminto? Né? Justamente um verme achatado, né? A gente tem indivíduos aí que podem ser, eles se movimentam, né? Eles não são sésseis, diferente lá dos poríferos e dos quinidários, né? E no latim, né, plateuminto significa verme achatado, né? Então, eles têm o corpo plano, né? Eles não fazem um corpo redondo, vamos colocar assim, tá? E a gente tem indivíduos que são que vivem livremente e conseguem se alimentar livremente, e outros indivíduos que são parasitas que, para chegar no seu desenvolvimento adulto, precisam estar dentro do corpo de alguém, né? De outro ser vivo. Então, características gerais, né? Então, se estima aí, né, que os plateumintos existam na Terra há 600 milhões de anos, né? Então, são indivíduos aí bem... É um filo bem antigo, né? Isso são registros fósseis, né? Talvez eles possam até ter mais tempo de vida na Terra, mas os registros fósseis mostram para a gente aí que existem plateumintos há 600 milhões de anos. Se conhece hoje aproximadamente 40 mil espécies dentro de vida livre ou parasitas, tá? Eles ocupam diferentes ambientes, né? Então, tanto o ambiente aquático, seja ele marinho ou de água doce, ou terrestre úmido, tá? E aí, né, eles aparecem com essa nova característica diferente lá dos quinidários, né? Os quinidários eram diblásticos, ou seja, tinha lá a sua epiderme e sua endoderme, né? Os plateumintos, eles são triblásticos. Então, eles têm 3 folhetos embrionários que formam 3 tecidos diferentes. A epiderme, a mesoderme e a endoderme, tá? Então, diferente dos quinidários, eles já têm 3 tecidos aí. E são acelomados, né? A gente não viu essa palavra quando a gente discutiu poríferos e quinidários, né? Esses acelomados é sem a presença do celoma, né? Aí alguém vai me perguntar, professora, o que é celoma, né? É a cavidade abdominal que alguns seres vivos, né, possuem. O caso aqui dos plateumintos, eles não têm esse celoma, né? Toda essa cavidade está coberta por tecido, né? Não tem uma parte livre, vamos colocar assim, ou vazia, tá? Diferente de anelídeos, né? No grupo dos anelídeos, a gente começa a ter indivíduos celomados até que chegam em nós, né? Os vertebrados, que são todos acelomados. São todos celomados, quer dizer, né? Então, os acelomados são apenas os plateumintos, tá? Então, essas 2 características aqui são 2 características que diferenciam os plateumintos de qualquer outro ser vivo, né? De serem triblásticos e serem acelomados, tá? E aqui também entra uma outra característica importante, que é a simetria bilateral.
quando a gente discutiu poríferos e quinidários, a gente viu que eles têm, os poríferos podem ser assimétricos, né, sem simetria, ou terem simetria radial, né, e os quinidários também simetria radial. Aqui, né, nos plateumintos, eu começo a ter a simetria bilateral, né, e o que é a simetria bilateral? Né, é que eu só consigo dividir o corpo do indivíduo em 2 hemisférios, né, norte e sul, né, ou direita e esquerda, tá? Então, eu não consigo cortar o indivíduo em mais de um plano, eu só consigo cortar o indivíduo em um plano, né, para ele ficar com os 2 lados iguais, direita e esquerda, tá? Eles têm locomoção ativa, né? Então, os indivíduos plateumintos que são de vida livre, que não parasitam ninguém, eles têm locomoção ativa, né? Quem parasita está dentro de um ser, né? E tem uma certa locomoção onde tá dentro do corpo do organismo, dentro do indivíduo, né? Por exemplo, como o caso da tênia, né? Que habita lá no nosso intestino. Então, ela transita ali por dentro, né? Ela não fica, ela tem um trânsito, por mais que ela fique agarrada na parede, né? Ela se trava na parede, na verdade, ela coloca um grampo, tem uma cabeça de grampo, então ela fica ali, mas ela consegue, ela tem uma locomoção, né? Dentro do corpo de alguma forma, dentro do órgão que ela está parasitando, tá? São conhecidos como vermes achatados também, né? Porque eles são achatados dorso-ventralmente, né? Então eles são como, vamos colocar uma folha de papel. Tá? Eles têm essa forma plana, né? Por isso que é um verme achatado, né? Ele parece uma fita, né? Algumas pessoas, alguns livros, autores colocam como fita, tá? E poucos são cilíndricos, tá? Cilíndricos vão começar realmente, essa forma cilíndrica do corpo aparecer já em outros filos, tá? Mas aqui em plateumintos a gente ainda tem alguns, né? Tem alguns poucos exemplares que são cilíndricos, mas o importante, né, o que diferencia o plateuminto dos outros é também a questão do achatamento dorso-ventral, dessa história de ser chamado de verme achatado, tá? Uma outra coisa importante, né, que eles têm uma abertura oral e genital. Então, diferente lá dos quinidários, que eu não tinha um ânus, né, aqui eu tenho uma abertura genital, tá? Que ficam todas na superfície ventral. Então, na parte, né, se eu for com a parte que fica exposta ao ambiente e a parte que está no substrato, vamos colocar assim, né? Então, todos ficam nessa superfície do ventre, tanto a boca quanto a questão genital, tá? Essa epiderme, né? Como é que é a epiderme do plateuminto? Então, aqui, diferente lá dos poríferos e quinidários, eu tenho uma epiderme mais especializada, né? Então, isso faz esse indivíduo ter um pouco mais de complexidade. Essa epiderme ela pode ser celular, né? Então as células estão ali absorvendo e fagocitando, né? A gente também encontra, né, essa descrição de epiderme glandular, tá? Nessa questão de celular, né? Essa celular ela pode também ser considerada como glandular, né? Então é uma epiderme com muitas glândulas e que em alguns, né? E que absorve água e nutrientes do ambiente, né? E está o tempo todo também excretando coisas. Ou ela pode ser o que eles colocam aí de cincial, né? Ou ciliada. E os indivíduos, né? Os plateumintos que têm essa questão dos cílios, né? Esses cílios servem basicamente para a locomoção do indivíduo, tá? Então, tem alguns indivíduos, alguns plateumintos que são marinhos, né? Que tem uma série de cílios coloridos, né? É uma coisa muito bem chamativa, tá? Desses indivíduos que habitam recifes e moram no mar, tá? Existe um grupo, né, dentro dos plateumintos, que é o turbelário, que eles têm essas estruturas, né, que são os rabiditos, tá? Que protegem o corpo contra a perda de água, tá? Alguns turbelários ocupam ambientes terrestres úmidos, então ele precisa ter uma proteção, né? Então tem essa célula especializada que vai proteger o corpo contra a perda de água.
ele tem uma difusão, né? Como essa pele é uma pele glandular, né? Considerada também celular, ela tem uma eficiência, né? Muito grande de transporte de líquidos por difusão, né? Então aqui é uma questão osmótica, né? Então o indivíduo absorve água e outras coisas via osmose, né? Então é um processo de difusão simples, né? Onde o indivíduo não tem gasto de energia. E outras características básicas aí, ausência de celoma, que a gente já discutiu lá da frente, sistema circulatório, sistema respiratório. Então, quem vai fazer essa troca gasosa do ambiente para o corpo vai ser essa epiderme glandular, tá? E também esquelético, porque ele não tem osso, né? Afinal de contas, são indivíduos todos invertebrados, tá? E ele tem um sistema digestivo considerado incompleto ou ausente, porque ele basicamente se fecha em boca, faringe e intestino, né? Eu não tenho ânus. Eu tenho a questão da genital, né? Do caso dos indivíduos que têm sexos separados ou são hermafroditas, mas eu não tenho um ânus que excreta, né? O que é absorvido, né? Ou comido, vamos colocar assim, tá? Então, eu não tenho ânus. Então, é uma diferença aí também que marca os plateumintos dos outros indivíduos, né? Porífero e quinidário também não tem ânus, né? E os plateumintos também não. São características que unem esses três grupos, né? E o que difere os plateumintos dos outros dois é que o plateumento é triblástico. E essa digestão, né? Pode acontecer dentro da célula ou fora dela, né? Então, existem alguns plateumintos, alguns grupos, tá? Que a digestão não acontece dentro desse intestino, né? Dentro desse sistema boca, faringe, intestino, tá? A digestão é feita, é liberado, né? Substâncias digestivas para o alimento, né? E esse alimento ele é digerido fora, né? Então as moléculas ali são quebradas fora do corpo do indivíduo e ele absorve essas moléculas quebradas, né? Quebradas, sintetizadas, né, gente? A gente fala quebra, mas a palavra correta, né, cientificamente é síntese. E outros indivíduos já fazem essa digestão intracelular, então ele vai engolir o alimento, né, comer o alimento, colocar o alimento para dentro do corpo e essa digestão vai acontecer dentro desse processo boca, faringe e intestino, tá? Então, esse, né, é um exemplo aí do corpinho do plateuminto, né? Então a gente vê essa questão desse corpo achatado, desse corpo em forma de fita, né? Então a gente tem aí essa boca, né? No caso aí desse indivíduo que é uma planária, a gente tem essa boca e a faringe no meio ali do corpo, né? Na parte ventral do corpo, tá? E ela vai colocar, né, vamos colocar assim, injetar, né, essa boca ali no pedaço que ela está comendo, né, no caso aí um pedaço de carne, tá? E ela vai, vamos colocar, puxando, né, sugando o que tem aí, que ela se alimenta, e ela vai colocando isso para dentro do corpo, né, então vai passar via faringe e vai chegar até aqui o intestino, né, e depois isso tudo vai ser sair, né, por exocitose, então vai sair via pele porque ela não vai ter ânus, né, então isso vai ser excretado, né, o que não for consumido pelo corpo vai ser excretado pela pele, tá? Em relação ao sistema nervoso, né, aqui se tem uma novidade em relação aos poríferos e quinidários, né, o sistema nervoso ele ainda não forma um cérebro, mas ele forma um par de gânglios, tá? Que ficam aí na região aproximada da cabeça do indivíduo, né? E tem alguns órgãos sensoriais simples, né? E uma coisa que é bem importante aí são a presença dessa estrutura que a gente chama de ocelos, tá? Que analogamente a gente pode falar que é como um olho, tá? Mas na verdade é uma célula que tem uma parte fotossensível. Então o indivíduo enxerga luz, né? Não digo que ele enxergue luz, mas ele sinta a luz e se locomove de acordo com essa luz, tá? Então tem alguns estudos, né, que discutem essa questão aí da função dos ocelos, né? E uma delas é dela ser fotossensível e
o indivíduo ser guiado pela luz no ambiente para se locomover, tá? E desse par de gânglios, né, se origina aí uma rede de nervos, né, um cordão nervoso, que a gente observa aqui, tá? E nervos que percorrem todo o corpo do indivíduo, né? Então, esse indivíduo, por isso, ele tem uma locomoção ativa também, né? Que quando ele se sente ameaçado ou ele toca em alguma coisa, ele tem a noção de reação, né? E além dessas células fotossensíveis dos ocelos, né, a gente tem uma outra célula que são as aurículas, tá? Que são células que absorvem, na verdade elas não digo absorvem, elas são quimiosensíveis, né? Então alguma substância na água, mudança de pH, alguma substância também o indivíduo tem uma reação, tá? Então a gente tem os ocelos que são fotossensíveis e as aurículas que são quimiosensíveis, tá? O sistema excretor, né? Aqui, né? A primeira vez dentro dos seres vivos que a gente tem um sistema excretor que funciona, que tem uma, vamos colocar uma estrutura que filtra, né? Substâncias, tá? Que são aí chamadas de células flama, tá? A função, né? Como eu não tenho um ânus no indivíduo, esse sistema excretor, a função basicamente não é excretar, mas sim regular a questão da osmose, né? Regular a entrada e saída de água e de sais minerais. Então, ela tem uma função, esse sistema excretor tem a função de osmorregulador, não uma função excretora, tá? Justamente porque os produtos da excreta são eliminados por difusão, né? Então, pela superfície do corpo, por essa epiderme que é ganglionar, né? Que é celular, que tem aí uma série de gânglios que expulsam, né? Vamos colocar assim, coisas para fora, né? Substâncias para fora, tá? Mas uma coisa que marca esse sistema excretor é a presença dessas células flama, que funcionam aí como um filtro, né, da água, né, e das substâncias que estão dissolvidas, né, dissolvidas aí na água que esse indivíduo está absorvendo, né, e no alimento também que ele tá absorvendo, tá? E esse sistema excretor, né, a gente vai encontrar essa palavra aí que está marcada como protonefridial, né, porque essas células flamas vão funcionar como um néfron, passei muito, vão funcionar como um néfron, né? Analogamente, vamos colocar assim, um néfron dos vertebrados, tá? Então, tem um filtro, né? O que a gente precisa ter ideia, né? O que é essa célula flama, professor? É um filtro, né? Diferente lá dos políferos e quinidários, que os negócios passavam, as células faziam um serviço, né? Aqui eu já tenho um sistema, tá? Que tem essas células flama que são responsáveis por essa essa filtragem, tá? E a função de osmorreguladora, tá? Então, essas células flama vão liberar, né? Vão passar ali e se o indivíduo tiver, por exemplo, com excesso de água no corpo, né? Tiver chegando uma lise ou uma quase lise, né? De romper as células, essas células da epiderme vão estar recebendo essa água, né? Pelo tubo excretor para justamente jogar isso para fora, né? E regular, né, a questão osmótica dentro do indivíduo, tá? Então, esse sistema excretor serve para regulação osmótica, né? Então, por isso que ele é chamado de osmorregulador, tá? A reprodução, né? Então, esse indivíduo ele pode se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente, né? A gente sabe aí, assexuada é quando não tem a troca de gametas, né? Acontece algum rompimento de um pedaço do corpo do indivíduo e dali nasce um novo indivíduo, né? Como esse indivíduo é bilateral, eu preciso romper, né, um pedaço lateralmente para poder formar um outro indivíduo. E essa reprodução assexuada não traz variabilidade genética, né? Diferente da sexuada, onde nós temos troca de gametas e com isso se tem lá processos de meiose, né? Tem o processo de meiose e com isso eu consigo ter variabilidade genética, né? Os plateumintos, eles podem ser indivíduos monóicos ou dioicos, né? Ou seja, eles são hermafroditas, ou eles têm os dois sexos no mesmo indivíduo, ou eles têm sexos separados, que é o caso dos dioicos. Essa fertilização diferente lá
dos poríferos e dos quinidários é uma fertilização que é cruzada e é interna, né? Então, óvulos e espermatozoides não se encontram fora do corpo do indivíduo, né? Eles vão se encontrar dentro do corpo do indivíduo, né? Não fora do corpo. E essa fertilização ela vai ser cruzada, né? Então, macho e fêmea vão se unir, ou quando é um indivíduo monóico que é hermafrodita, de qualquer maneira ele vai ter que se unir com outro indivíduo para haver essa troca de gametas, tá? E essa troca, essa fertilização, ela vai acontecer internamente, não no ambiente. Eles têm um sistema reprodutor complexo, tá? E existe, né, a questão da produção de um ovo, né? Aqui já não é uma larva, como era em poríferos e quinidários. Aqui se há uma produção de um ovo, né? E esse ovo ele pode estar se desenvolvendo internamente ou externamente ao corpo da mãe, vamos colocar assim, tá? Então, por isso, né, que os plateumintos que são parasitas têm a grande, né, o grande sucesso na contaminação das pessoas, né? Porque esse ovo que se desenvolve externamente, ele pode ficar anos no ambiente, né? Algumas espécies elas podem ficar muito tempo no ambiente conforme as condições ambientais sem germinar, vamos colocar assim, sem estourar. E quando eu passo lá com o meu pezinho e piso, né? Ou quando eu como alguma coisa contaminada com esse ovo, eu acabo adquirindo essa verminose, né? Vamos colocar assim, as verminoses que são adquiridas que são causadas por plateumintos, tá? E justamente isso, né? Os ovos têm aí diferentes épocas e tipos de maturação. Então, tem ovos que só vão conseguir se germinar, vamos colocar assim, né? Se desenvolver, virar larva, numa determinada temperatura ou num determinado pH, tá? Ou numa determinada condição ambiental, tá? Aí embaixo a gente tem uma ilustração, né, dessa postura de acasalamento, dessa reprodução sexuada, onde eu tenho troca de gametas. Então eles juntam ali a parte genital um com o outro, né? Acontece a troca dos gametas e é produzida essa cápsula, né? Que a gente pode considerar um ovo, tá? Da onde saem planárias jovens, tá? Então, aí a questão das planárias, tá? Mas os outros indivíduos vão ter, os outros grupos, né, de plateumintos vão ter outros desenvolvimentos, né? Outras formas aí de troca de gametas ou de desenvolvimento desse ovo, na verdade, né? A troca de gameta vai ser sempre, né, uma parte aí, um junto com o outro, né? Coladinho um com o outro, tá? A reprodução assexuada, né, onde eu não tenho troca de gametas, então como aí o indivíduo ele é bilateral, né? Então eu só consigo dividir o indivíduo aqui em dois, né, para ficar um olhinho para um lado, um olhinho para o outro, como eu brinco, né? Então ele vai fazer o que a gente chama de fissão transversal ou laceração. Então ele vai crescer, crescer, crescer e ele vai começar a romper um pedaço dele, né, até ele conseguir formar um outro indivíduo, né? E uma outra forma também de reprodução assexuada, tá? Que acontece principalmente no grupo lá das tênias, tá? Que vão causar a teníase, tá? É o que a gente chama de estrobilização, né? Então, aquela grande fita, né? O corpo do verme em forma de fita, ele vai soltar pedaços, né? Então, ele vai soltar pedaços desse corpo dele, que tem lá DNA, RNA, jeito de se desenvolver, tá? E esses pedaços, né, eles vão cair no ambiente, no caso aqui dentro, né, no caso da Taenia solium, por exemplo, que é esse exemplo aí, esses pedaços vão sair nas fezes do animal que ele está parasitando, né? E vai cair no solo, tá? Esses pedaços vão liberar os ovos, né? Então, dentro desses pedaços são ricos em ovos, então vão cair ovos, né? E as pessoas vão consumir, né? A carne infestada por essa, no caso, por esses ovos, né? Se caiu no ambiente, outro animal passou lá, comeu, e a gente vai comer a carne desse animal, né? Ou, né, esses estróbilos aí vão soltar os ovos, e esses ovos vão cair em algum ambiente, que a gente pode tomar a água que está contaminada com esses ovos, ou
ou verduras contaminadas, né? Vegetais em geral, que não foram bem lavados, não foram bem higienizados, ou foram aguados, vamos colocar assim, né? Foram irrigados com água contaminada, tá? Então, a esterilização ela pode ser considerada um tipo de reprodução assexuada, tá? Porque ela vai liberar pedaços dela, pedaços do corpo, é como se eu soltasse meu dedo aqui, né? E dentro desse dedo tivesse material, outros, né? Tivessem ovinhos, vamos colocar assim, larvinhas, né? E caísse no ambiente e formasse outra Carla, tá? Ou formasse qualquer um de vocês aí se a gente tivesse esse tipo de reprodução que a gente chama de estrobilização, tá? Em relação à classificação desses indivíduos, né? A gente tem aí 4 classes. Alguém vai perguntar para mim, professora, eu preciso decorar essas classes? Não necessariamente, tá? Mas é uma questão que é importante a gente falar que são divididos em 4 classes, né? A primeira classe é a tubelária, que são a classe das planárias, né? Que são os indivíduos aí de vida livre, né? Então, comumente, eles não vão parasitar ninguém, né? Eles vivem livremente ou no ambiente aquático ou no ambiente terrestre. Lógico que eles vão predar alguma coisa, tá? Existe alguns plateumintos que predam minhocas, por exemplo, e são um terror em determinadas culturas agrícolas, porque eles comem todas as minhocas, eles predam todas as minhocas do solo e com isso a gente perde a questão da ciclagem de nutrientes, né? E da decomposição da matéria orgânica. Então, as planárias são de vida livre, aquáticas ou terrestres, é o grupo mais antigo pelos registros fósseis, o corpo é achatado e mole, elas vão detectar a comida por quimiorreceptores, então a importância aí das aurículas, tá? E vai acabar em 10 minutos, peraí, e saiu da onde eu estava. E as planárias vão ter um grande poder de regeneração, tá? Então, são um grupo aí um grupo bem importante dentro dos plateumintos. O grupo das trematodas é o grupo onde faz parte aí a facíola e o esquistossoma, tá? Conhecido lá como a doença do amarelão. Eles são endoparasitas ou ectoparasitas. Professora, qual que é essa diferença? Lembrando que endo é uma coisa de dentro e ecto é uma coisa de fora. Então, eles são indivíduos que eles vão parasitar tanto dentro do corpo do hospedeiro, quanto fora do corpo do hospedeiro como um carrapato, tá? Lógico que carrapato não é um plateuminto, né, meninos? Mas eu posso ter trematodas que vão parasitar a pele, né? Vão parasitar a parte externa do hospedeiro, tá? Ele tem uma forma foliácea, né? Então, uma forma de folha. Então, é um verme bem achatado, tá? Que parece uma forma de folha. E nos adultos, eu não tenho cílio no tegumento, tá? Então, os jovens, comumente, a gente vai ter cílios, tá? Mas os adultos, eles perdem esses cílios, tá? Justamente porque eles estão lá na sua fase final da vida, né? Não digo final, na fase deles mais desenvolvida, né? Na vida adulta, tá? Se tem aí a presença de ventosas, né? Que servem justamente para se fixar no corpo do hospedeiro, né? Então, como é que vai ficar lá o esquistossoma agarrado dentro do meu intestino, né? Dentro do meu corpo, né? Então, naturalmente, ele poderia sair por movimentos peristálticos e outras coisas que o nosso corpo tem, mas ele tem essa capacidade de ventosas, né? A ventosa igual daqueles bichinhos de pelúcia que a gente cola no vidro, tá? Que ele se agarra ali no tecido e não solta, tá? Ele tem um desenvolvimento indireto, né? Então, ele cai aquele ovo no ambiente, né? No caso, dentro do hospedeiro. Quando esse ovo chega dentro do hospedeiro, ele consegue se desenvolver, né? Ele vai se desenvolver e formar um indivíduo adulto, tá? Comumente ele vai parasitar invertebrados, como moluscos, tá? E vertebrados, tá? Então a gente encontra trematodas em peixes, em bovinos, né? Bovinos podem sofrer de fasciolose, caprinos e ovinos também, tá? E outros vertebrados aí que sofrem com parasitas da classe dos trematodas, tá? E eles têm várias adaptações ao parasitismo, né? A questão das ventosas, a gente pode observar aí nessa figura que está nos slides sobre o esquistossoma mansoni, né? Então, ele tem ventosa ventral, ele tem ventosa oral, tá? E macho e fêmea ficam juntos, né? Quando eles se desenvolvem,
eles se encontram em algum momento dentro do corpo do parasita, né? E é quase um parasita só, vamos colocar assim, né? Não fica o macho para um lado, a fêmea para o outro. Eles ficam irmãos siameses, tá? Juntos, causando lá os problemas, por exemplo, que o Scytosoma monzoni, né? O amarelão causa aí nas pessoas, tá? Que a gente vai ver aprofundado sobre cada doença daqui a pouco, tá? A terceira classe é a classe dos monogéia, tá? Monogênia. Os monogênios, eles são ectoparasitas, ou seja, eles parasitam a parte externa dos hospedeiros, né? A pele ou mucosas, tá? Eles têm várias adaptações de ancoragem, né? Então, eles podem ficar fixados no hospedeiro por ganchos, por ventosas ou por braçadeiras. Então, os monogenéias têm vários tipos de adaptações, tá? Ele tem desenvolvimento direto, então ele vai se hospedar apenas em um hospedeiro, tá? Ele não vai passar por um ciclo, né? Que eu sou ovo num gato, depois eu me desenvolvo num humano. Não, ele vai parar, o ovo vai parar ali naquele indivíduo e vai se desenvolver num hospedeiro só, tá? E ele vai parasitar aí uma série de organismos, né? Principalmente os vertebrados. O monogeneia, ele parasita vertebrados, né? Como brânquias e superfícies externas de peixes, né? Então, se tem estudos, né, grandes sobre a contaminação de plateumintos em peixes, tá? E a gente comumente vai encontrar esses ectoparasitas em brânquias ou em superfícies externas, tá? Na pele mesmo. Então, em criação comercial de tilápia, de salmão, de truta, de peixes que são criados em tanque, né? Se tem controle desses indivíduos, porque não que eles transmitam doenças, mas eles causam problemas na produção, né? O indivíduo parasitado, o hospedeiro, no caso, um peixe, ele já não vai se alimentar bem, ele não vai se aproveitar de todos os nutrientes, né? E fica feio, né? Você imagina todo um corpo, né? Uma pele furada, vamos colocar assim, por um ectoparasita, né? Não vai ter o mesmo preço, um preço comercial de venda, tá? Ele também pode parasitar a bexiga urinária de rãs e tartarugas, tá? Então, também há um controle em criações comerciais de rãs, né? Tartaruga se tem criação comercial, mas, pelo menos aqui no Sudeste, não é uma coisa muito desenvolvida, né? A gente não tem criação de tartaruga aqui no Sudeste, isso é uma coisa mais lá para a região Norte, tá? Mas lá também tem algum controle, né? De antirreumínticos, né? De remédios para parasitas, para tartarugas. E ele também pode parasitar olho de hipopótamo, tá? Então, zoológicos têm essas coisas todas aí e também tem controle, né, de monogeneia, tá? Esse é uma foto de microscópio de um monogeneia, né, que a gente observa aqui essa cabeça, né, com as estruturas de ancoragem, tá? Então, é uma verdadeira ancoragem de escalada, né? É um negócio que ele enfia lá na pele e trava, né? Do organismo. Ô, Carla, Oi, Mariana. você consegue me dar um exemplo De quê? de monogeneia? Não sei falar direito. Monogeneia. Esses indivíduos comumente não parasitam humanos, tá? Mas é um grupo que é mais estudado pelo pessoal da veterinária, da zootecnia, por causa de parasitar animais de importância econômica, né, de criação. Eu não tenho um nome vulgar assim, né? Ele não causa parasitismo em humanos, por isso que talvez ele não seja tão falado, tá, Mari? Mas eu já cheguei a ver isso em peixe, tá? Em peixe de criação comercial na faculdade, assim, da gente encontrar isso em brânquia de tilápia, ou até mesmo de peixes marinhos, tá? Que não são criados comercialmente, né? Mas eu já cheguei a ver isso em atum, em peixes de água salgada também. Tudo bem? E outra coisa, só uma dúvida. Nessa foto aí que você falou que tem microscópio, essa desse slide mesmo. Uhum. Tá acontecendo isso de
macho e fêmea serem meio que siameses? É isso que está acontecendo? Na verdade, aí tem 2 indivíduos, né? Eu não sei diferenciar aqui, e no material que eu pesquisei, se era macho e fêmea, tá? Mas são 2 indivíduos diferentes que estão juntos. Provavelmente deve ser macho e fêmea, tá, Mari? Obrigada. A gente encontra muito isso em comida japonesa, tá? Por incrível que pareça. Eu já... Uma época tinha umas reportagens de jornal dizendo que comida japonesa fazia mal por causa da presença de parasitas, né? E um dos parasitas que a gente encontra em comida japonesa é justamente esse, tá? Porque justamente ele vai ficar em brânquias, né? E na superfície externa do peixe. Então, às vezes, em preparos que tem pele, né? Tem aquela questão de pele de salmão e outras partes, né? Acabam tendo monogeneias, tá? E a última classe aí, o negócio é que vai acabar, né, gente? Eu vou ter que voltar nessa classe lá na nossa próxima sessão, tá? São os cestodas, que o principal representante aí são as tênis, né? São endoparasitas, então eles ficam apenas dentro do corpo do hospedeiro, tá? O corpo é totalmente forma de fita, né? É um verme realmente achatadaço, né? É uma folha. E a ancoragem dele aí acontece por essa estrutura que a gente chama de scolex, tá? Que é realmente um gancho ou uma ventosa, né? Dependendo do tipo, da espécie de tênia aí, esse scolex, ela pode ser uma ventosa ou um gancho, tá? O corpo vai ser dividido em forma de proglótides, foi o que a gente viu ali naquela parte da reprodução assexuada, né? Que ele vai liberar essas partezinhas aqui, esses pedaços, essas fichas, vamos colocar assim, né? E essas fichas vão ter toda uma estrutura para